pastor Marcos Ramos. Glória a Jesus. Obrigado, presidente. Meus irmãos, a paz do Senhor. Olha aqui, veio um diácono aqui. Será que ele veio cumprimentar a gente também? Que bênção. Aleluias, glória ao Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta abençoada oportunidade de poder estar aqui na Catedral de Resende e ver o meu amigo, pastor presidente, pastor Davi Júnior. Pensa que alguns anos atrás, quando eu o conheci, era da idade, era bem mais novo que os meus filhos hoje, né? Glória a Deus. E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida, né? Eu sei que viver isso aqui é o resultado de muitas renúncias, é o resultado de muita história que ficou lá atrás, que muitas das vezes a gente não vê, a gente não sabe, não vem publicado, mas fruto da oração dos seus pais, fruto de uma criação, fruto de algo que Deus tinha determinado para a sua vida, é o que Deus está nos permitindo ver nesses dias, né? Estou muito alegre de poder estar aqui, poder ver uma casa tão bonita, sentir a presença de Deus já ali no estacionamento, vendo tantos carros parados, de pessoas que chegaram aqui com o objetivo único de louvar e adorar ao Deus dos céus. Aleluias. Louvar a Deus pela vida de tantos irmãos que vai ficar impossível citar o nome de todos, né, mas de cada membro desse ministério. O Senhor continue a abençoá-los rica e abundantemente. Que a bênção do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Essa orquestra bonita que de vez em quando eu assisto lá na Itália, você posta lá os negócios lá, eu estou lá seguindo a catedral, estou lá seguindo a, como é que chama? Cader. Estou lá assistindo a Cader, e eu acho que quando vocês chegarem lá com o pastor Davi, eu acredito que muita gente já vai conhecer vocês. Estou sempre mostrando vocês lá como incentivo para alguns outros irmãos. Aleluias. Deus continue com as suas mãos estendidas, abençoando a vida do nosso pastor Davi, sua família, esse ministério e toda essa casa. Na realidade, nenhum de nós somos campeões sozinhos. O resultado que nós estamos vendo aqui é um resultado que vem desde lá, do primeiro irmão, que está lá no estacionamento, até o pastor presidente. Então, que Deus seja louvado, que a bênção de Deus esteja continuamente sobre vós. Há um texto, eu trago um texto da minha casa, trago a saudação da minha esposa, a pastora Raquel, da Rayane, dos nossos netos, o Marco Neto, o Victor Hugo e o Davi, também do Vinícius, da sua esposa Marília. Nós trazemos uma saudação que você vai encontrar no livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 24, tem um texto que diz assim: os da Itália vos saúdam. Quem pode aplaudir é Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. O italiano iria dizer num culto desse aqui essa noite, ele iria dizer assim, pastor Davi: Dio vi benedica, ou seja, Deus vos abençoe. Amém? Glória ao Senhor. Há um corinho que a gente canta em Ré maior, é um hino da harpa, muito conhecido, nós cantamos muitos hinos da harpa lá em italiano. O inário da Assembleia de Deus é muito sortido, e alguns são cânticos clássicos. Gunnar Wingren e Daniel Beck, quando vieram para cá com o filho da Wingren, eles trouxeram muita coisa da Europa, inclusive algumas canções. Existem canções que nós cantamos na harpa cristã, que são hinos nacionais de alguns países da Europa lá. Mas alguns se eternizaram, alguns clássicos se eternizaram, como esse aqui, por exemplo. Cadê o Ré maior aí? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quem Ele é? Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu vou no italiano e você em português. Vamos aos céus. Un canto il cuor innalza a ti, Senhor. Grande sei tu, grande
Você pode levantar uma das suas mãos e cantar um canto il cuore bandarraba, innalzo a te, Signor, perché tu sei grande, grande sei tu, grande sei tu, oh, alleluia. Un canto il cuore, innalza a te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Aleluias. Para concluir essa parte, algo que a gente sente no coração essa noite. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, alleluia, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come estou cantando mi puoi sentir. Quero ouvir as mulheres agora. Dio, io credo, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come estou cantando lo puoi sentir. Vale um aplauso e um glória ao Senhor Jesus. Enquanto você estiver aplaudindo, pode glorificá-lo. Arabandarabás. A unção de Deus está nesta casa. Permita que os céus se abram mais uma vez sobre você. Permita que daqui a pouco esse teto seja removido e que não haja nada de obstáculo para que você sinta o que nós já estamos sentindo aqui esta noite. Algo lindo flui desta casa e chega lá no estacionamento onde eu cheguei ainda há pouco, ouvindo o barulho do glória e aleluia que vocês estão dando aqui dentro, ouvindo o barulho dos louvores, aleluia. Eu creio que é uma noite propícia à manifestação de milagres de Deus. Eu creio que Jesus pode curar esta noite. Eu creio que Jesus pode batizar com o Santo Espírito esta noite. Eu creio que Jesus vai levantar esta noite. Eu creio que é a noite de Lázaro sair para fora, porque Deus está dizendo: os teus sonhos e as minhas promessas não morreram. Glória ao Senhor. Meus irmãos, nós chegamos a uma semana, já estamos praticamente retornando para a Itália. Estou servindo a noiva de Cristo ali há quase 16 anos. Talvez alguém pense que o campo missionário é só testemunhos. É verdade, são muitos testemunhos. Mas você sabe que para ver um belíssimo testemunho, antes dele tem alguma história que o precede. Tem alguma coisa que vem antes. E nós estamos ali há 16 invernos. Você sabe o que é 16 invernos? Eu não sei, a temperatura mínima aqui, o que deve chegar aqui no inverno, pastor Davi? Uns 10, 9 graus. Pronto. Olha aqui, meu irmão. Positivo, né? Positivo. Nós estamos na cidade de Turim. A cidade de Turim foi a primeira capital da Itália. É a cidade conhecida como a cidade dos reis. De lá saíram muitas e muitas ordens para o mundo da época antiga. E lá ainda tem os castelos reais, os locais onde os reis habitavam, os grandes palácios. A cidade também hospeda o Museu do Palácio Carignano. O que é isso? É o primeiro parlamento do mundo, aquilo que a gente conhece como Câmara de Deputados, o Senado. O primeiro do mundo foi exatamente lá na cidade de Turim. Ele está lá guardadinho até hoje como museu.
Você parece que está entrando na Câmara de Deputados do Rio ou então no Congresso Nacional em Brasília. É exatamente igual. A cidade também é muito conhecida porque lá tem o Santo Sudário, aquele pano que cobriu, que eles dizem, né, que cobriu o corpo do Senhor Jesus. Então, são caravanas de pessoas da religião majoritária que viajam para lá, muitas vezes, para poder visualizar aquele pano. As pessoas se emocionam, as pessoas choram, alguns desmaiam quando contemplam aquele pano. Parece que as pessoas levam mais fé no pano do que no Jesus, no Filho de Maria, não é? Mas a grande realidade é que quando acontecem essas grandes exposições lá, nós temos a oportunidade de evangelizá-los também. E dizer que a maior vitória da igreja é que aquele pano cobriu alguém que morreu, mas não está mais na sepultura. O fato daquele pano estar lá significa dizer que quem ele cobriu não está mais aqui entre nós. No mundo, aleluia, físico dos vivos. Glória ao Senhor. A cidade também é conhecida por hospedar a sede mundial da Fiat. Eu acredito que muitos irmãos aqui devam ter um carro Fiat, ou já viram um carro Fiat. Fiat quer dizer Fábrica Italiana de Automóveis Torinese. Então, Torinese vem de Torino. É a capital da Fiat e a cidade onde saem as diretrizes para esse conglomerado de empresas, que hoje são muitas empresas Fiat. A Iveco, caminhões e ônibus que vocês veem aqui, é fabricado na rua, na esquina da nossa casa. Uma fábrica enorme de ônibus, caminhões, furgões, enfim. Agora, eu acredito que muitos irmãos aqui devem ter um pedacinho da cidade de Turim dentro de casa. Vamos fazer um teste? Vamos ver? Quem aqui já provou, já viu ou tem em casa a Nutella? Teve irmã que riu agora. Alguém foi renovado aqui. Pronto. A Nutella, ela é fabricada lá na província de Torino, no bairro chamado Alba. Nós temos uma congregação lá. Quem dirige lá é o pastor Cleidson. Uma belíssima obra que Deus está fazendo ali. Exatamente na cidade de onde vem a família do Papa Francisco, né? Ele é argentino, mas os seus pais, seus avós, são todos nascidos lá na nossa província. Então você começa a perceber que tem alguma coisa que você precisa conhecer na Itália. A Itália, ela tem 60 milhões de residentes, 60 milhões de habitantes. É um país 27 vezes menor do que o Brasil. Pense, 27 vezes menor do que o Brasil. É um país pequeno, territorialmente, se falamos do Brasil. Aí os irmãos imaginam que toda a Europa está contida dentro do Brasil, a nível territorial. Vários países, a comunidade europeia, ela hospeda 48 nações. Você imagina que o território disso, você tem a noção do que é o nosso Brasil, né? Então, nós estamos ali evangelizando, pregando a palavra de Deus, temos visto os frutos da obra missionária. Quando fui enviado ali, fui enviado pelas mãos de Deus, através do ministério do nosso pastor Davi Cabral. Estive com ele na última quinta-feira, pregando ali na igreja que ele dirige, um templo que está ficando uma coisa linda, ali em Campo Lindo. E estivemos relembrando alguns momentos muito bons, quando pude servir a noiva de Cristo ali em Volta Redonda por alguns anos. E naquela época, eu de profissão aqui, advogado, administrando um conglomerado de empresas, eu não tinha nenhum desejo de mudar para a casa do lado, de mudar de rua. Nós viemos do Rio de Janeiro, morava na capital, e a capital foi ficando muito violenta, os nossos filhos estavam crescendo, orei a Deus, pedi ao Senhor que nos desse uma direção, e o Senhor nos trouxe para a Barra Mansa. Aqui nós fomos administrar um conglomerado de empresas, e as coisas foram evoluindo, e a grande realidade é que lá no Rio de Janeiro tentaram nos sequestrar uma vez, o Senhor nos deu um grande livramento, e um dia estava almoçando com o pastor Davi Cabral ali na Catedral, em Volta Redonda, pedi ao nosso motorista para trazer os documentos que eu precisava levar ao banco, e alguém acompanhou o nosso carro, e na Amaral Peixoto, em pleno dia, na hora do almoço, eles levaram o nosso carro para nos sequestrar. Só que eles não sabiam, o carro todo escuro, os vidros, eles não tinham noção que nós não estávamos dentro do carro. E naquele dia Deus falou fortemente ao nosso coração. O pastor Davi Cabral, algumas vezes usado por Deus, me dizia: Deus tem uma obra com você na Itália. E eu me recordo que no ano de 2002, Deus nos deu a vitória de vencermos uns contratos com a Companhia Siderúrgica Nacional para administrarmos alguns projetos da CSN, e o primeiro contrato era o valor de 3 milhões de reais.
Eu peguei aquele contrato, depois que passamos no cartório em Volta Redonda, fui até o gabinete do pastor Davi, falei com ele: pastor Davi, Deus não me quer na Itália agora. Veja aqui, olha que bênção que Deus nos deu. Isso aqui vai abençoar a igreja, vai abençoar tantos irmãos. Então, vamos aguardar mais um pouco. Ele pegou o contrato, bateu na mesa e falou: Deus me mostrou você na Itália. 2 meses depois, fechamos o segundo contrato, 5 milhões, até o ano de 2010. Levei lá de novo, e o que ele falou para mim? Pronto, exatamente essa palavra. E nós fomos orar a Deus, estava se aproximando mais um congresso de missões, era um dos primeiros congressos de missões que seriam realizados na Ilha São João. E na primeira noite pregaria o pastor Gilmar Santos. Por algum motivo, o pastor Gilmar Santos não pôde ir, mas tudo estava combinado no trono de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Deus continua sentado em um alto e sublime trono. Meu irmão, haja o que houver, Deus não saiu do controle. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E a expressão que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 28, eu e você temos podido viver ela. Aleluias. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Aleluia, glória ao Senhor. E naquela noite, o pastor Davi pregou uma palavra. E eu me lembro o tema da mensagem, ele pregou o hino 467 da harpa, solta o cabo da nau. E aquela mensagem entrou no meu coração. No final do congresso, eu chamei e falei: pastor, eu soltei o cabo da nau hoje. Ele falou assim: rapaz, que bom, então amanhã nós vamos almoçar lá na igreja. No outro dia eu fui almoçar com ele na igreja, e ele chama o secretário de missões, o Ivanildo, fala: Ivanildo, traz aqui o envelope do pastor. O Ivanildo traz o envelope do pastor. O que tinha dentro do envelope? Passagem minha e da minha família para a Itália. Eu falei: ô pastor Davi, espera um pouquinho, moço. O senhor acelerou fundo agora. E ele falou assim: não, meu filho, o Mar Vermelho abriu quantas vezes na Bíblia? Eu falei: é. Então é agora. Eu falei: não, mas eu preciso ajeitar nas empresas, preciso deixar as coisas organizadas, deixa lá para o final do ano, a gente vai... Não, tem que ser agora. E aí, irmãos, uma semana depois, nós estávamos voando para a Itália. Morava aqui em Barra Mansa, em uma boa localização. Deus havia nos feito prosperar de forma muito grande. E começamos a dar os móveis, começamos a vender algumas coisas. Mesmo assim, ainda sobrou um caminhão de coisas que levei depois para a casa do meu pai no Rio de Janeiro. E eu me recordo que no último dia, quando ficou só o fogão e a geladeira, uma casa com 5 quartos, uma casa com uma piscina muito grande, um campinho de futebol, uma sauna, uma área para lazer, para churrasco. Depois que eu vi tudo aquilo ficando vazio, chegou o último dia, eu falei: meu Deus, nós não valemos absolutamente nada. E quando cheguei ao aeroporto, que a van da igreja foi nos levar até ali, quando cheguei ao aeroporto, tudo que nós tínhamos estava em 2 malas de 32 quilos. Orei ao Senhor, falei: meu Deus, como é que vai ser, Senhor? E aqui era uma casa de 300 e poucos metros quadrados, lá nós fomos morar em 68 metros quadrados. Olhei e falei: irmão, o senhor tem certeza que é aqui que nós... É, aqui que está preparado aqui e tal. Falei: está ótimo. E nessa casa nós moramos por 9 anos e 8 meses. A casa estava vazia, não tinha móveis. Fomos comprar os móveis, compramos financiado. E eu pensava que os móveis eram para entrega imediata, para pronta entrega, como nós conhecemos aqui. Em italiano se diz pronta consegna. Depois que nós fomos saber, depois que o financiamento tinha sido aprovado, que a compra tinha sido efetuada, fomos saber que não tinha para pronta entrega, que iriam entregar no próximo mês. Você sabe quanto tempo durou? 9 meses. 9 meses. Nós não tínhamos colchão, nós não tínhamos cama, nós não tínhamos fogão, nós não tínhamos... E aí eu tive que improvisar. Fomos para o mercado da cidade, comprei um fogãozinho de 2 bocas, uma cadeirinha, colocava ele em cima da cadeirinha, lá o gás é encanado, e a pia não tinha pia, porque o sistema de cozinhas lá vende a pia englobada junto com os móveis.
Então a pia que nós usávamos era a pia do banheiro. E por muitos meses nós comprávamos descartáveis, porque não tinha como a minha esposa lavar as panelas na pia do banheiro, que era curtinha. E assim nós fomos, aí não tínhamos onde dormir. Fomos lá, compramos os colchonetes, e como estava o período frio entrando, colocávamos os colchonetes todos juntos e dormíamos agarradinhos, nós 4 lá, porque fazia realmente muito frio. A casa tinha umas paredes muito grossas e o escaldamento não dava conta. Chegamos lá, agora mesmo no último inverno, a temperaturas de 9, 10 negativo. Tive uma experiência lá com o pastor Davi Cabral, fui levá-lo para conhecer as sedes das Olimpíadas de Inverno. A cidade tinha hospedado as Olimpíadas e fomos lá. Nós estávamos com um carro novinho, mas quando chegamos no meio da estrada, pela madrugada, atolamos na neve. Irmão, atolar no barro é legal, mas na neve não é legal. Não é legal porque vai te esfriando, te esfriando, te esfriando. A ponta do dedo do pé começa a gelar, a ponta do dedo da mão começa a gelar, o nariz começa a gelar, os olhos parece que começam a querer parar de bater porque a irrigação fica complicada. E aí tentei colocar a corrente nos pneus, pastor Davi, não, deixa comigo, isso aí eu entendo bem, isso aí eu sei como é que é. E ele foi lá, tentou colocar também e não conseguimos. E aí começamos a dar aqueles passos, a nossa perna afundava na neve, mas graças a Deus chegamos ao lugar onde estávamos hospedados e não nos aconteceu nenhum mal. No outro dia fomos lá tirar o carro, tivemos que levar uma pá para tirar a neve e graças a Deus saiu. Mas na outra noite, deixamos o carro e subimos para o apartamento. Quando foi pela manhã, fomos comprar pão, porque deu o carro, irmão. Falei, meu Deus, roubaram o carro. Chamei o porteiro do prédio e falei, o senhor não viu o carro? Nós estacionamos ontem à noite aqui, estava tudo certinho. E ele falou assim, não vi, não tem carro nenhum com essas características. Mas espera aí, deixa eu chamar o vizinho. Chamou o vizinho, vem o vizinho com uma pá de plástico amarelo enorme. Falou, vamos achar o teu carro. Atravessamos a rua e... Irmão, aí começou a aparecer o retrovisor do carro. Eu conheci, retrovisor verde, é isso mesmo. Aí foi um piano. Não só o meu carro, mas todos os carros daquela fila estavam enterrados na neve. Você sabe quanto tinha naquela noite que nós atolamos o carro? Sabe quanto estava a temperatura naquela montanha? Menos 31 graus. Menos 31 graus. Irmão, a pessoa cospe assim, cai uma pedra no chão. Porque é muito, mas é realmente congelante. E esse inverno que nós tivemos agora foi um dos mais frios. Lá, se você chegar, pastor Davi, e pregar, e dizer, olha, aceita Jesus, que é para você não ir para o inferno, o cara não vem. Porque o cara quer um lugar quente. Ele está no frio. Muitos lá acham que o inferno é gelado, irmão. Que o negócio é... E olha, não é fácil, irmãos, não é fácil. Estamos agora, para vocês terem uma ideia, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a cidade, sobre a Itália, e pedir oração a todos os irmãos. Essa nação, ela tem 8.101 cidades. Essas 8.101 cidades da Itália estão divididas em 20 regiões. E essas 8.101 cidades, mais de 6.000 cidades não têm uma igreja evangélica. Mais de 6.000 cidades não têm uma igreja evangélica. O humanismo está no coração dos nacionais, e quando você vai evangelizá-los, eles dizem, mas o nosso Deus é o dinheiro, o que a gente precisa é o dinheiro, precisamos é trabalhar. E assim eles vão vivendo a vida. A cidade também é conhecida por ser a capital do satanismo, do esoterismo. Você sabe que um título desse não é nada bonito para quem serve ao Senhor Jesus. E por muitas vezes o inimigo tenta de várias formas. Me recordo que algum tempo atrás estava no sinal de trânsito e os rapazes distribuindo jornais gratuitos, os jornais cotidianos. Peguei um daqueles jornais e iria acontecer um congresso, que agora deve se repetir em maio, segundo as notícias, um congresso mundial de magos, congresso mundial de satanistas. E naquele jornal dizia que a cidade já estava hospedando naquela semana mais de 40.000 satanistas. Peguei aquele jornal, levantei os braços para fora do carro, glorifiquei a Deus e profetizei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus tem uma grande obra nesta cidade, neste país. E assim nós fomos, e assim nós estamos andando para a graça, para a glória do Senhor Jesus. Então peço aos irmãos que orem, porque a pressão diabólica é muito grande.
nos territórios, quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades. E Paulo começa a dar no capítulo 6 algumas hierarquias de espíritos demoníacos. E isso é uma grande realidade. Se aqui no Brasil você vê espíritos territoriais que trabalham com arma de fogo, trabalham com assalto, trabalham com a violência armada, lá eles mudam de característica. Lá é o suicídio, lá é a prostituição. E por muitas vezes as pessoas vêm na igreja, aceitam o Senhor Jesus e eles vomitam algumas coisas terríveis que estavam ligados a trabalhos de bruxaria, a trabalhos de macumbaria. E a gente sempre declara que há poder no nome do Senhor Jesus. Quanto mais luz, menos trevas. Quanto mais a luz vai chegando, mais a treva vai se recuando. Então peço aos irmãos que orem, porque os satanistas eles estão promovendo o segundo jejum. Primeiro jejum que eles fizeram, pensa, mais de 40 mil pessoas jejuando por 30 dias, pastor Davi, para que todos os missionários evangélicos fossem embora da Itália. A grande realidade, coincidência ou não, que muitos voltaram para trás. Por diversas razões, muitos voltaram para trás. Mas há um remanescente fiel naquele país. Há um grupo lá que está declarando que haja o que houver, eles só saem de lá debaixo da mão do Todo-Poderoso Deus. Temos enfrentado grandes furacões do inferno, mas nós sempre declaramos que é para eles saírem da frente, porque se não saírem, a igreja vai passar por cima. Deus deu à igreja autoridade. E quantas reuniões nós temos tido às vezes com autoridades, e quando eu entro em alguns desses ambientes, eles dizem, mas quem está aqui com o Senhor? E eu digo, eu não entrei com ninguém. Não, tem sim. O Senhor passou naquela porta ali, passou mais alguém contigo. Nós sentimos, nós estamos sentindo uma presença. E eu sei qual é a presença. Você sabe qual é a presença. Oh, arabandarabandarabbas. Ainda que as portas do inferno se levantem, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos, imaginem, hoje nós temos na nossa igreja mais de 11 nacionalidades. Mais de 11 nacionalidades. Nós temos irmãos, a maioria brasileiros, depois italianos, depois franceses, suíços, africanos, do Equador, da Bolívia, e assim temos, lá do lado do Canadá, um outro país ali, República de São Domingos, temos vários irmãos que congregam conosco, e nós estamos louvando a Deus, dizendo que é tempo da igreja estar pronta, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando para levar consigo a sua igreja. Mas trabalhar como uma igreja de imigrantes é um pouco mais complicado do que você imagina, porque o imigrante vai para a Itália para quê? O imigrante vai para a Europa para quê? Para que ele deixa a casa dele aqui, deixa a família dele, o quentinho dele, aqui onde ele come o abacate, aqui onde ele come a manga, aqui onde ele chupa uma laranja gostosa, né, e vai para um país frio. Para que ele vai para lá? Por que ele se sacrifica? Trabalhar. Ele vai ganhar dinheiro. No primeiro dia, quando ele chega, pastor Marcos, Deus me mandou aqui para te ajudar. Aí eu dou aquela sapateada e tal. Muito bem, meu irmão, então vamos tocar para frente. Aí 2 semanas depois que ele arruma emprego, não vai à igreja o dia de semana, está sempre muito cansado. Porque para trabalhar ele é um leão, mas para ir na igreja é um gatinho. Você conhece alguém assim que levanta de madrugada, faz aquela... Trabalho o dia inteiro, às vezes trabalho pesado, outros trabalham mais leve. Aí quando chega a hora do culto, miau, miau. Na hora do culto é um gatinho. Estou cansado, está doendo aqui, está doendo ali, está doendo lá. Deus está vendo. E aí o que acontece? Os irmãos estão lá trabalhando, muito bom. Daqui a pouco alguém me liga de Londres. Pastor, pedi ao senhor a minha carta. O que aconteceu, meu? Pastor, Deus me mandou para cá, para Londres agora. Aí sabe o que aconteceu? Ele passou a ganhar 10 euros a mais na jornada e mudou-se para Londres. Ou então vai para um outro país da comunidade europeia. E a igreja que por um momento estava... E o detalhe é que eles vão e mais convida mais alguém para ir. Teve um obreiro lá na igreja de Roma, o pastor Davi Cabral estava me lembrando isso lá em Campo Lindo, na quinta-feira passada.
Teve um obreiro lá que viajou para um outro país e levou mais 40 irmãos. 40 irmãos. Dentre esses irmãos tinham muitos dizimistas, tinham muitos ofertantes. Então a igreja do imigrante, uma hora você vai ver ela cheia. Daqui a pouco, só que os nossos aluguéis continuam sendo do mesmo valor, a conta do gás continua sendo do mesmo valor, a conta da água continua sendo do mesmo valor, enfim. Mas nós louvamos a Deus que mesmo com toda a crise, a Europa está atravessando mais de 10 anos uma crise profunda econômica. Mas nós louvamos a Deus que mesmo com todas as crises, nenhuma das nossas congregações foram fechadas. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo pode, Jesus Cristo faz, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Tivemos a alegria de algum tempo atrás batizar uma irmã nas águas e quando os obreiros foram fazer a sua ficha, ela assina o nome de Marinela Pilatos. Você imagina de quem ela seja parente? Exatamente, parente do governador da Galileia, Pôncio Pilatos. E você encontra a taxa de sobrevida na Itália é praticamente 90 anos. As pessoas vivem muito bem, comem pasta. O frio, se por um lado incomoda a gente, por outro lado te conserva. No frio, os teus órgãos, eles são muito menos consumados, né? Então as pessoas vivem na realidade muito bem. O sistema de saúde funciona bem, o sistema de educação funciona bem, mas há uma necessidade grande. Há uma necessidade grande que a Igreja de Cristo avance, que a Igreja de Cristo manifeste o poder de Deus de uma forma um pouco mais intensa naquela nação. Então nós temos ido, na época do verão, nós vamos às ruas, Deus nos deu a estratégia de podermos evangelizar nos cemitérios. Aí você pensa, pastor, evangelizar em cemitérios? Isso, em cemitérios. Cemitérios lá são pontos turísticos, as pessoas cultuam os mortos. O camarada, quando o pai dele fica idoso, quando a mãe dele fica idosa, ele bota no asilo. Vai lá para o asilo, mas depois que morre, ele começa a cultuar. Depois que morre, ele vai lá visitar. Se o teu gato fica velho, se o cachorrinho dele fica velho, não bota no asilo, não. Fica apaixonado, chora, paga remédios caros, bota em tratamento, leva para o hospital. Agora o papai e a mamãe ficou com uma determinada idade, então vamos colocar lá no asilo. E aí as coisas são terríveis. Eu visitei alguns asilos, tenho conversado com alguns desses idosos, e eles carregam sentimentos muito diferenciados. Mas imaginem os irmãos, o nosso maior dia de evangelismo é no dia de finados e dia de todos os santos. Porque nesses dias, o cemitério, se ele trazia muitas pessoas todos os dias, nesses 2 dias é uma coisa de louco. E aí o governo nos deu autorização de nós colocarmos a nossa barraca lá. Nós colocamos em 2 entradas do cemitério. Irmãos, e teve dias de nós chegarmos a 18 mil pessoas recebendo os nossos opúsculos. O arcebispo da cidade, ele chega às 4 horas para fazer a última missa, e quando ele chega, chegam muitos carros, chegam muitos ônibus, e muitas pessoas não têm o Novo Testamento, esqueceram de levar a Bíblia, e nós estamos lá com as nossas barracas dizendo, olha aqui, você não pode ficar sem a Bíblia lá com o arcebispo, leve o nosso material, leve o nosso material. Outro dia até freira, irmão, chegou lá sem Bíblia, e nós demos lá para eles rezarem o terço bonitinho. E assim Jesus vai falando. Aí você, quando está nesses momentos de evangelismo, de vez em quando aparece, porque o italiano é uma característica, isso é a essência da sua cultura, ele estuda muito. O italiano, você está no trem andando, ele está lá lendo alguma coisa, está sempre estudando alguma coisa, então ele estuda muito. E o ensino católico é obrigatório já desde a infância. Os nossos filhos, por exemplo, filhos de evangélicos, você pode optar por eles não terem essa atividade acadêmica e ser substituída por uma outra atividade. Mas os filhos dos católicos, eles realmente levam aquilo muito a sério, a questão do catequismo, essas coisas todas. E os nacionais que se declaram cristãos, eles vão à igreja 3 vezes na vida. 3 vezes na vida. A primeira vez é quando nasce, para poder ser batizado. A segunda vez é quando casa, para poder colocar as alianças. E a terceira vez é naquela viagem de ouro, a última viagem que faz, né, sai da casa terrestre. São as 3 vezes que ele vai, mas se declara italiano. Aí você vai conversar, às vezes a gente chega lá, os irmãos têm algumas dificuldades, porque eles usam argumentos muito teólogos, e aí os irmãos trazem para mim, a gente começa a argumentar, mas foi muito interessante outro dia, quando um teólogo do Vaticano nos abordou,
e perguntou, disse: olha, eu até gostaria de ir na igreja de vocês, mas eu fico muito chateado porque vocês não gostam de Maria. Eu falei: isso não é verdade. Nós gostamos muito de Maria. Maria é uma pessoa muito... Mas para vocês, o que é Maria? Maria é um grande personagem. Maria, inclusive, dizer ao Senhor que a gente respeita tanto ela que a gente cultua o filho dela. Se o senhor quiser ver alguma coisa de Maria, a gente está com o filho dela lá na igreja todo culto. Aí eles ficam argumentando, mas eles são muito profundos na palavra, são como os TJs. Eu nem sei ainda se ainda tem aqui no Brasil Testemunho de Jeová. Ainda tem ainda? Você já encontrou com algum por aí? Pois é. E os italianos, eles estudam muito a Bíblia de Jerusalém. E nesse dia esse homem falou para mim: não, mas hoje, sacerdote, eu quero conversar com o senhor. Falei: pode falar. Pois é, abre a sua Bíblia. Aí ele começou a me dar um estudo bíblico, irmão, no meio da rua, perto do shopping. Começou a me fazer estudar a Bíblia com ele. Abrir aonde? Abre aí, nos 10 mandamentos. Abrimos lá no livro de Êxodo. O que está escrito aí? Olha aí: honra o teu pai e a tua mãe. Falei: isso mesmo. Então, vocês têm que honrar Maria. Vocês precisam honrar Maria. Aí ele pergunta assim para você: quem é maior, o filho ou a mãe? Falei: rapaz, a mãe realmente tem uma autoridade tremenda. Eles construíram lá na cidade de Torino uma basílica muito grande. É a Basílica da Madonna. Madonna em italiano quer dizer mãe de Deus. Os irmãos imaginam que eles adoram mais a mãe do que ao próprio Deus. E aí ele fala para mim: pois é, está escrito aí, ó, honra o teu pai. Então vocês estão errados, vocês precisam levar a cultura de Maria lá para dentro, vocês precisam colocar o retrato de Maria lá dentro. Eu falei assim: o senhor tem até razão realmente. Agora, se é para obedecer Maria, então vamos obedecer direitinho. Abre aí a sua Bíblia agora, a Bíblia de Jerusalém. Vamos lá, Lucas capítulo 2, o que é que Maria está dizendo? A minha alma engrandece a Deus, o meu Salvador. Aí ele chama a colega dele, a advogada: vem cá ver o que o pastor está falando. Aí eu falei: não, então se é para obedecer Maria, vamos fazer direitinho. Abre lá João capítulo 12, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. O que é que Maria está mandando a gente fazer? Fazei tudo que ele vos disser. O senhor vai obedecer a Maria ou vai obedecer a Jesus? Isso aqui eu nunca tinha visto na missa. Isso aqui nem nunca vou lhe contar. Mas o filho de Maria disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus, e graças a Deus, irmãos, Deus tem nos dado vitória. Alguns deles não aceitam a fé porque tem medo da família, é uma tradição. Não, minha avó morreu nessa religião, meu avô morreu, minha mãe, meu pai, se eu fizer isso, vou estar traindo a minha família. E eu digo para eles: olha, Jesus disse que quem quiser ser discípulo dele, deixaria pai, deixaria mãe por amor a ele e receberia tanto, mas tanto nessa vida e na vida do porvir também. Mas na realidade muitos deles ficam preocupados. Mas nós louvamos a Deus que estamos sempre tendo batismo nas águas. Estamos vendo Jesus batizar com o Espírito Santo. Estamos vendo Jesus renovar. Estamos vendo pessoas que ontem eram prostitutas profissionais, hoje estão lá no meio da CIB cantando, casadas com filhos. Estamos vendo lésbicas, pessoas que haviam um relacionamento homofóbico e hoje estão lá casadas. Tive a oportunidade de fazer o casamento de algumas dessas. Hoje estão lá com os filhos. Teve uma que colocou até o nome do filho em homenagem a mim. Mas nós louvamos a Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça e a glória do nosso Deus. Você não pode desistir dos teus sonhos, porque tem coisas tão loucas que você sonha, que é impossível que tenham sido geradas dentro de você por você mesmo. São sonhos que Deus gerou lá nos céus e colocou no teu coração. Aleluias. Dentre os frutos dessa obra está pastor Janieri. Pastor Janieri, no ano de 2007, quando ele chegou à igreja pela primeira vez. Pensa num jovem endemoniado, irmão, num cara brabo, num camarada feio. Hoje ele está bonito assim, olha, o que Jesus fez na vida dele, irmão. Mas endemoniado, fumante, saía do culto para fumar lá fora. Vivia uma vida completamente torta. Mas um dia, um culto de doutrina, ele entrou
na igreja, eu estava dando um estudo da palavra de Deus, e parei aquela palavra, Deus me dava uma revelação, e eu disse: alguém aqui está vivendo uma grande libertação nesta hora, porque eu estou ouvindo barulhos de correntes que estão caindo. Correntes que estão caindo. Depois o Senhor, no decorrer do estudo, Deus foi me dando outras palavras, e ele conversou com seu colega e dizia: mas não é possível, pastor sabe a minha vida, essa palavra é toda para mim. E na hora do apelo, lá vem aquele jovem que vivia nas drogas, vivia na prostituição, vivia todo errado. Lá vem ele, grandão desse jeito, ele era maior ainda, porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai deixando que Jesus apareça, né? Mas esse moço era maior ainda. Lá vem ele andando e cai na frente de joelhos. Jesus transforma a sua vida, ele parou com as drogas, parou com o fumo, parou com a prostituição. Aleluias, glória ao Senhor. Veio para o Rio de Janeiro, lá o pastor Abner consagrou ele diácono, a presbítero, a evangelista, e na última convenção lá na Itália, ele foi consagrado ao pastorado. No ano de 2007, você viria isso como uma coisa impossível. Então você não pode parar de orar pelo teu familiar, você não pode parar de orar pelo teu amigo, você não pode parar de orar pelo teu pai, você não pode parar de orar pela tua mãe, porque a Bíblia diz que a verdade liberta. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo liberta. Glória ao Senhor, louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Se formos testemunhar, irmãos, nós vamos passar a noite aqui testemunhando. Vocês vão chorar comigo, vocês vão rir comigo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto na palavra de Deus, no livro de João, o capítulo 11. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo Abner, que nos convidou para estarmos aqui no Brasil nesses dias. Aleluia. Pela vida do pastor Davi Cabral, continua sendo nosso pastor, continua sendo nosso presidente. Inclusive informá-los que no dia 6 de janeiro de 2019, o pastor Abner, pastor Davi Júnior, pastor Abner, naquele dia ele tomou posse como pastor presidente do Campo da Itália. Então hoje eu sirvo a Deus como um dos vice-presidentes, mas hoje o Campo da Itália está sob os cuidados pastorais diretos ligados à igreja de Madureira. E eu louvo a Deus por saber que esse time, que esse exército, ele continua vencendo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você encontrou João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versos. Vamos ler o versículo 14. Aleluias. João, capítulo 11, versículo 14, diz-nos assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está? Aleluias. Capítulo 11, versículos 38 ao 44. Se pudermos, com a liberdade do pastor, eu vou pedir para nós fazermos como fazemos na Itália. Eu vou ler os versículos pares, a igreja, versículos ímpares. João 11, versículos 38 ao 44, diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi para o sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. A igreja? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Todos, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluias, glória ao Senhor. Nós estamos indo para a 8ª caravana a Israel, e numa dessas caravanas nós tivemos a oportunidade de lá da Itália. Nós estamos, quando o pastor Davi for, vocês vão com ele.
Nós estamos a 2 horas de voo de Tel Aviv. 2 horas, muito pertinho, né? Dá para vocês conhecerem o Coliseu, onde Paulo esteve preso. Dali Paulo pastoreia, né, a prisão, o cárcere Marmetino, no centro de Roma. É o local onde Paulo escreve as grandes cartas pastorais. Dali a igreja teve um crescimento muito grande, pelo que Deus usava aquele seu servo ali. Então vale a pena vocês irem. Mas eu quero me ater aqui a esse texto da Bíblia. Nós estivemos ali em Betânia e tive muita curiosidade de conhecer esse túmulo de Lázaro. Irmãos, chegando lá, eu tive uma noção, sempre ouvi meu pai pregar sobre isso, já vi muitos pastores e pregadores interpretarem esse texto de uma forma magnífica, mas quando você chega lá, você é impactado pelo poder de Deus. Porque pensa numa família rica. A família de Lázaro era uma família muito rica, uma família abastada. E os seus pais, eles compram uma sepultura que ainda estava para ser finalizada. Era uma rocha e os artesãos cavaram aquela rocha e construíram ali uma grande sepultura. O detalhe é que quando você está em cima da pedra, você começa a descer os degraus, um corredorzinho de pedra, cavado nas mãos. Você desce, a gente desce uma média, irmãos, de 2,5 andares, 3 andares para baixo da terra. Lá embaixo tem uma parte grande, tem uma outra pequena, aonde eram depositados os corpos, e um pequeno banquinho em pedra também talhada. E eu chegando ali, fiquei imaginando como é que Jesus, lá de cima do 3º andar, lá de cima da rua, Jesus grita lá de fora, do portãozinho da gruta: Lázaro, sai para fora. E a morte obedeceu a palavra do Senhor Jesus. Lázaro começa a andar, passa por baixo daquele portalzinho de pedra lá no fundo da rocha. E lá vem Lázaro subindo aquelas escadas, chega lá fora. E Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Este poder e esta unção, irmãos, está sobre a nossa vida. Esse milagre é um dos milagres mais extraordinários dos feitos pelo Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que continuam a ter medo de morte, mas para o cristão a morte não é o fim. Aleluia. Quando a gente lê aqui o capítulo 11, a gente fica admirado. O amigo de Jesus havia morrido. Aleluias. Nós não temos muito tempo para falar esta noite. Eu sei que os irmãos precisam retornar. Alguns vão pegar ônibus, outros trabalham amanhã pela manhã cedo. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: tudo aquilo que morreu na sua vida, Jesus Cristo está pronto para nesta noite dar uma palavra rema. Jesus Cristo está pronto para nesta noite liberar algo profético sobre a sua vida. E eu venho como profeta de Deus esta noite aqui, chegando lá da Itália, dizendo para esta igreja, dizendo para o nosso pastor presidente, pastor Davi Cabral Júnior, que o melhor de Deus não está no teu passado. O melhor de Deus não está no teu passado. Minha irmã, o melhor de Deus não está no teu passado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu ainda, aquilo que não subiu ao coração do homem, Deus preparou. Procure pelo menos 2 pessoas próximas de você e diga para ele: olha, vamos para frente, agora você vai aumentar a velocidade a partir de hoje. Diga para ele, porque se você acha que o que aconteceu lá atrás na tua vida é bom, Deus trouxe um profeta esta noite para dizer para você: o melhor de Deus não está no teu passado. Tem coisa boa chegando. Quem consegue profetizar para alguém do lado aí? Diga a ele: tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando. O melhor de Deus não está no teu passado. Se tiver 2 crentes batizados com o Espírito Santo, é hora de você começar a mostrar no Espírito que o melhor de Deus não está no teu passado. Deus tem coisas grandes para essa igreja. Deus tem coisas grandes para esse ministério. Deus tem coisas grandes para essa cidade. O melhor de Deus não está no seu passado.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Porque Jesus está acima de todo poder. Jesus está acima de todas as circunstâncias. Ele está acima da morte. Ele está acima do mal. Jesus verdadeiramente, ele declarou para as irmãs de Lázaro que ele era: eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá. Deus está dizendo que o teu ministério não vai terminar assim. Deus está dizendo que a tua história não vai terminar assim. Deus está dizendo: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus está dizendo: eu tenho algo novo para a tua casa. Eu tenho algo novo para o teu ministério. Eu tenho coisa boa. Eu tenho coisa boa. Quem crer em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a noite de Deus chamar Lázaro para fora. Esta é a noite de Lázaro sair. Esta é a noite de Deus ressuscitar os teus sonhos. Esta é a noite de Deus trazer de volta os projetos. Esta é a noite da ressurreição. Esta é a noite da ressurreição. Essa semana apresente-se ao seu pastor. Diga para ele: pastor, conta comigo, eu estou de novo engarrado aqui. Deus vai entrar nos teus sonhos. Deus vai entrar nos teus projetos. Chegou a hora de Deus manifestar sobre a tua família. Chegou a hora de Deus salvar os teus parentes, mas você precisa ter um passo de fé. Você precisa declarar: é no nome do Senhor Jesus que eu vou. Por quê? Porque o poder de Deus não foi dado apenas ao pastor, não foi dado apenas a alguns irmãos da igreja. Jesus falou: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder, e descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia é verdade. Oh, aleluia. Jesus corrobora o que estava escrito no Velho Testamento. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito eu vou derramar sobre o pastor, eu vou derramar sobre os obreiros, eu vou derramar sobre os músicos, eu vou derramar sobre as irmãs do ciclo de oração, eu vou derramar sobre os membros, eu vou derramar sobre os congregados, eu vou mandar glória lá no estacionamento, eu vou mandar poder. Nos últimos dias acontecerá. Que o eterno Deus continue a falar ao seu coração, continue a falar à sua vida. Seja fiel ao seu chamado, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor. E não te esqueças, Salmos capítulo 23, versículos 5, aleluia. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Não adianta a macumbeira se levantar, não adianta o caluniador se levantar, não adianta o fofoqueiro se levantar. Deus está dizendo que a bondade e a misericórdia dele estão seguindo você. A bondade e a misericórdia dele estão seguindo você. Se você entende que isso é uma verdade bíblica, levante as suas duas mãos para os céus e por um minuto vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Orabanda rabandagá, orabanda shubikenda rabandá. Há uma unção de Deus parada sobre esta casa. Há uma glória de Deus para ser liberada sobre a sua vida. A bondade e a misericórdia dele estão sobre você. Os projetos do diabo faliram. Os projetos da macumbeira faliram. Sabe por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus, aonde você chega, elas chegam junto. Aonde você chega, ela chega junto. O inimigo pensou que fosse frustrar os teus planos, mas Deus está dizendo: a minha bondade e a minha misericórdia é sobre a vida dele. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Um grande abraço da Itália. Dio vi benedica.